Boa noite, povo lindo, abençoado, como é que vocês estão? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Meus queridos, no vídeo de hoje, eu estarei reagindo a um testemunho de uma mulher que decidiu parar de falar palavrões após ver um demônio passando em frente à sua casa. Isso é uma história real, e espero que esse vídeo possa servir de alerta para todos, viu? Mas antes, se você não é por aqui no meu canal, seja bem-vindo. Eu me chamo Davi e você está no meu canal, Davi Martimiano Filmes. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu querido ou minha querida. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, porque vem vindo um vídeo muito bom, top e edificante para vocês, viu? E ative o sininho das notificações, beleza? E não se esquece, pessoal, de compartilhar o vídeo, porque quanto mais vocês compartilham, mais está ajudando a gente a levar a palavra para todos, beleza? Bora começar o vídeo. O testemunho é forte. Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo. E foi a partir dessa história que eu decidi que eu não ia mais falar palavrão. Porque depois disso que eu vivenciei, o que eu entendi de falar palavrões era que realmente isso tinha um impacto muito forte na nossa vida espiritual. Então eu vou compartilhar com vocês, espero que essa história edifique a vida das pessoas que estão assistindo e que possa trazer esse recado para vocês, que nós devemos ao máximo evitar falar palavrão na nossa vida. Então vamos lá que eu vou contar essa história. Eu comecei a gravar esse vídeo e me deu uma crise de tosse alérgica, mas eu vou continuar e eu vou contar essa história para vocês. Bom, alguns anos atrás eu estava voltando do trabalho e fui guardar o meu carro na garagem. Era começo da noite, em torno de umas 7 horas da noite, eu guardei o carro, desliguei o carro e tava tudo escuro, né? A minha garagem é coberta, ela tava escura. Quando eu olhei pelo retrovisor, eu vi uma criatura, um demônio, uma criatura horrível, em formato de mulher, andando meio de cabeça baixa, assim, e olhando pra frente. E ela passou na frente da minha casa. E eu fiquei completamente impressionada e apavorada, porque eu nunca tinha visto isso. Eu não sou de ver essas coisas, graças a Deus, eu não sou de ver essas coisas. Então, era a primeira vez que eu tava vendo aquilo e eu fiquei completamente horrorizada. E passou, e não olhou pra mim, não olhou, continuou meio que olhando pro chão, meio olhando pra frente e foi embora, passou reto, graças a Deus. E naquela época eu morava com uma amiga, e eu subi pra casa e completamente impactada com o que eu tinha visto, eu fui contar para essa minha amiga. E a minha amiga falou, o que você viu foi a des.gra.sa. Eu falei, como assim? Ela falou, procura no Google. E aí eu fui e coloquei essa palavra no Google. Quando eu olhei em imagens, eu vi exatamente aquilo que tinha passado na porta da minha casa. Eu vi nas fotos do Google e eu fiquei completamente, assim, impactada, porque eu nem sabia que essas coisas existiam. Eu nunca tinha visto aquilo, nem muito menos, pessoalmente, muito menos assim, em imagem, eu não sabia, não tinha conhecimento nenhum sobre esse assunto. E eu vi exatamente o que eu tinha acabado de ver. Eu olhei no Google, coloquei essa palavra e o que eu vi foi aquilo que tinha passado na porta da minha casa. E eu fiquei completamente impressionada com aquilo. Eu falei, meu Deus, como pode? E aí eu fui atrás e eu descobri que, na verdade, palavrões são nomes de demônios e que muitas vezes a gente invoca essas coisas para a nossa vida sem ao menos saber. Em Oséias 14, versículo 6, se eu não me engano, diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. E eu não tinha a mínima ideia dessas coisas, eu não tinha, até que Deus me permitiu ver aquela situação e eu comecei a identificar. E um detalhe, eu não costumava falar essa palavra. Às vezes eu falava outros palavrões e eu falava mesmo. E depois disso eu cortei completamente. Essa palavra em específico eu não tinha o hábito de falar. Não era uma coisa que participava do meu vocabulário. Mas foi exatamente como eu vi. E aquilo mexeu muito comigo. O meu povo padece por falta de conhecimento. E eu não tinha a mínima ideia de que falar palavrão, na verdade, você podia estar invocando um demônio. Olha só o que a gente pode atrair para nossa vida sem ter a mínima ideia disso.
Na descrição desse vídeo eu vou colocar algumas palavras, o significado delas, para vocês depois darem uma lida, porque não é bom a gente ficar falando essas palavras, então eu não vou ficar falando aqui um monte de palavras para vocês. Mas até palavras simples, eu vou falar só uma para vocês terem uma noção, depois vocês olhem na descrição do vídeo. Mas até uma palavra simples que a gente acha que não tem uma maldade, como mo.le.que, na verdade é um nome de um nome parecido com o nome de um demônio que exigia ritual ou sacrifício de crianças no seu ritual e que teve o nome transformado para mo.le.que na África, e quando os africanos vieram para o Brasil, essa palavra se tornou uma palavra comum e hoje é falada como se fosse uma coisa sem nenhum significado, sem nenhuma simbologia. Mas na verdade é uma palavra que carrega um significado muito pesado na sua origem. E não adianta a gente falar, não tem maldade nenhuma, porque é como diz em Oséias 6:4, o meu povo padece por falta de conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento até passar por essa experiência e ir atrás dessa informação e descobrir. Isso que eu tô compartilhando aqui para vocês. Porque eu não tinha o costume de falar essa palavra, mas eu tinha o costume de falar palavrão. E naquela ocasião, naquela mesma semana, eu percebi que ter visto aquela coisa horrorosa foi um presságio de uma coisa ruim que aconteceu comigo, né? Hoje eu vejo que não foi nada demais, na época foi bem ruim pra mim. Hoje eu vejo que não foi nada demais, eu vejo que Jesus sempre estava do meu lado. Eu vejo que ele me ajudou a passar por aquilo, mas naquela situação, naquela semana aconteceu alguma coisa ruim comigo que eu vi que foi um presságio eu ter visto aquela situação. Então, depois disso, eu tive consciência de como nós não devemos falar palavrão. E de como eu conto isso para todos os meus amigos, para conscientizar mesmo, para que essa minha história sirva de exemplo para as pessoas e para que as pessoas simplesmente evitem ao máximo possível, não falem. E, né, quando nós somos cristãos, Jesus já vai limpando isso no nosso coração. Isso aconteceu comigo, aconteceu com meu marido, nunca foi de falar palavrão, mas eu ainda falava. E Jesus vai limpando o nosso coração, até que hoje, graças a Deus, eu estou curada disso, eu não falo mais. Mas essa história foi o gatilho para fazer com que eu parasse. E depois disso, toda vez que escapava alguma coisa, às vezes falava, eu já repreendia, porque eu sabia o impacto disso no mundo espiritual. Então, para não ter nenhum problema, eu já repreendia. E aí, Jesus foi me limpando e acabou que isso já não é mais uma questão para mim. Mas eu tô aqui compartilhando com vocês, meus irmãos, não falem palavrão. De nenhuma forma. Evitem ao máximo falar palavrão, porque o impacto na nossa vida espiritual é muito grande. E, como diz a Bíblia, o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, essa é a história que eu queria compartilhar com vocês. Irmãos, espero que essa história minha, esse testemunho meu edifique, né, e a vida de alguém que esteja assistindo, que precise receber esse recado aí. Vamos evitar de falar palavrão ao máximo, ou vamos compartilhar com os nossos amigos, com os nossos familiares, para que eles tenham conhecimento disso, que a gente evite ao máximo falar isso, porque tudo que a gente faz acaba carregando um peso, né, na nossa vida, tanto positivo quanto negativo, porque a palavra tem poder. Então, a gente precisa vigiar muito e cuidar muito com o que a gente fala. Tá bom, meus amados? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que essa minha história sirva de um testemunho positivo para vocês e que a gente consiga aí viver falando mais palavras positivas, palavras de bênção, palavras de graça e menos palavras negativas, se possível nem falar palavras negativas, porque a palavra tem poder. Tá bom, pessoal? Então a gente se vê na próxima, meus irmãos. Beijo, Deus abençoe. Bom, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Que Deus abençoe a todos. Ah, e eu vou colocar na descrição do vídeo, né, o que significa alguns palavrões, né, alguns significados. Até porque não é legal ficar falando palavrão no vídeo, né, porque eu jamais vou fazer isso. Bom, pessoal, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus em nome de Jesus. E passe lá no canal, hein, Uma Família em Cristo, que foi o vídeo que eu acabei de reagir, beleza? Deus abençoe, tamo junto, boa noite.